Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Nesse horário das 17h30, nós estudamos esse livro, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando, deixa eu puxar aqui, estamos ainda na primeira parte. Hoje vamos estudar parte primeira, capítulo 3 do método. Hoje vamos iniciar estudando o item 31, tá? Item 31 de O Livro dos Médiuns. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos nessa sexta-feira, estudando, aprendendo, crescendo, com a ajuda desses amigos e, com certeza, melhorando, né, o nosso padrão vibratório, aumentando o nosso conhecimento, para que possamos aplicar tudo isso na nossa caminhada, na nossa vida, porque esse é um grande objetivo, né? Crescer, mas auxiliar aqueles que conosco caminham ao nosso lado. Então, sempre agradecendo a Deus, e isso não podemos esquecer jamais, graças a Deus. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso estudo do item 31 de O Livro dos Médiuns. Diz assim Allan Kardec: para, no ensino do Espiritismo, proceder-se como se procederia com relação das ciências ordinárias, preciso for a passar em vista toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples para chegar sucessivamente aos mais complexos. Ora, isso não é possível, porque possível não é fazer-se o curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química. Só um minutinho aqui que eu vou anotar aqui no meu livro dos médiuns, aquela passagem de Paulo que nós estudamos hoje, porque eu acho que isso vai até nos ajudar aqui no livro dos médiuns. Eu até anotei aqui rapidinho, né? Então, ele diz que nós não podemos estudar o espiritismo quando nós estudamos as outras ciências, né? Quando nós estudamos matemática, francês, biologia, psicologia, filosofia, né? Ele diz assim: ora, isso não é possível, porque é possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental como se faz no curso de física ou de química. Que ele estudou química, eu estudei química. Então, tinha uma parte teórica e tinha a parte do laboratório, que a gente ia para o laboratório. Eu estava ali no Colégio Brigadeiro Short, bem pertinho aí do Alberto, onde o Alberto mora. Então, na sala de aula, a gente tinha aula teórica. Depois, todo mundo descia para o laboratório que ficava no andar de baixo, e lá a gente fazia aula prática, né? Aí ele diz aqui: Professor Machado, aula prática com o exatamente, professor ele Machado. tinha um nome parecido com isso. Sabe qual era o nome do Machado? Ah. Rotenildo. Era isso, era Rodenildo ou Rodildo, um negócio assim. Tanto que no dia que eu, na sala, ele tinha uma dinâmica, né, de perguntar o nome dos alunos. Quando eu falei Rosenildo, ele caiu na gargalhada. Aí eu fiquei tão sem graça, porque meu nome não é fácilzinho, não, né? Aí ele depois olhou para mim e disse assim: não, eu não estou rindo de você. É que eu me chamo, eu acho que era Rosildo, ou Rosenildo, ou Romildo, era um nome muito parecido comigo. Aí eu entendi, eu disse: meu nome é assim, né? Então tinha professores maravilhosos. Machado era de química prática, né? Isso. Tinha um outro também de química, que era maravilhoso, esqueci o nome dele agora. Um branco, alto, bem careca. E o de matemática, Miguel, né, que era espetacular. Você deve ter conhecido o professor de matemática, professor Miguel de matemática. É. Então, era aquele. Fumava um cigarro atrás do outro, um professor de Meu Deus, português. claro, né?
Isso aí. Professores maravilhosos, colégio maravilhoso. Eu fiz segundo grau lá. Fiz o curso de Química, técnico de Química. E aí, né, ele vai dizer isso. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular seus efeitos. No Espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que, a cada instante, nos provam não estar submetidos aos nossos caprichos. Então, você vai para o laboratório, né, no caso, lá com o professor Machado, a química, né, era prática, você fazia pólvora, né, manipulando o salitre, o enxofre e outras coisas mais, tudo ali dentro do esqueminha, direitinho, com as coisas, é, manipulando ali os compostos, tudo direitinho. É uma Ô, Rose, brincadeira aí. os exemplos aí que Kardec coloca são as ciências exatas. A Exato. ciências exata é aquela toda programada, toda com princípio, meio e fim. O espiritismo já tem outra lógica. Não pode ser como uma ciência exata que matematicamente você comprova os fenômenos. E agora me veio uma coisa que ele dizia, do Espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetido aos nossos caprichos. Aí eu me lembrei daquela que eu falei para você, daquela doutrinação, que a companheira vira-se para o espírito e disse assim: olhe, fique calmo, olhe a sua volta, um lindo jardim, um lindo jardim, e que o espírito. E ela acredita que ele vai dizer: olha, não tem rosas, margaridas, aqui ele diz: jardim, aqui não tem jardim nenhum. Só se vê lá fora, porque aqui eu não estou vendo jardim nenhum. Entendeu? Então ela fala aquilo esperando que ele diga o quê? O que está no programa dela. Lembra? Lembra aquele outro caso também que a Terezinha trouxe? O senhor não está pronto-socorro espiritual. Ele quer pronto-socorro espiritual. História é de pronto-socorro espiritual. Aí depois ele diz: ah, já sei, ela é uma das desequilibradas que eu vou tratar. Então é isso. Não tem aquela coisa arrumadinha, como hoje o texto que nós trouxemos da mãe, que ele diz: fica calmo, que não vou resolver. Ela: ah, mas eu quero ver meu filho. Ah, mas eu quero ver o filho. Entendeu? Então ele precisa conversar com ela de forma inteligente, trazendo para ela as questões, para que ela possa entender que, se ela não se acalmar, vai ficar difícil ela ler. Porque senão, a primeira vez que a gente dissesse para ela: mantenha calma, ela disse: tá bem, eu vou ficar calma. E ela disse: não, eu quero voltar. E ele disse: você não pode voltar. Por que não pode voltar? Eu quero voltar. Então, é isso que ele está falando aqui. No Espiritismo não tem essa coisa formatizada, quadradinha. Então, o dialogador pode, de repente, ouvir algo que, como esse, né? Ela é uma desequilibrada, né? Como foi dito. Não tem isso. Então, essas inteligências nos provam a todo momento não estar submetido aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados. Olha o que o doutrinador falou para ela hoje. Né? A possibilidade de você voltar e ver seus filhos. Mas você precisa o quê? Ficar calma, fazer o tratamento, né? Seguir o repouso, as orientações. Então, cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem. Porque eu disse para ela: se você fizer isso tudo direitinho, você vai poder, quem sabe, e ele ainda colocou assim: com a permissão do Senhor, ver seus filhos. Porque a espiritualidade até pode dizer: ó, está tudo resolvido, você vai ver seus filhos. Mas é da vontade do Senhor que ela veja?
É, tudo pode sair programadinho, mas tem que saber. O senhor permite? Então ainda tem isso. Tem que ser passar pela vontade do Pai. E a gente tem que o quê? Aceitar a vontade do Pai. Aí ele diz aqui, daí o declararmos abertamente que quem quer que blasone, que vem falando, né, de obter esses fenômenos, esses resultados à vontade, não pode deixar de ser ignorante ou impostor, né? Por exemplo, vou falar uma coisa aqui. Existem médiuns, né, que dizem: ah, a hora que eu quero, eu trago a mensagem de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré tem um monte no planeta, né? É o nome mais conhecido, né? Eu conheço pelo menos umas duas, Maria de Nazaré, que eu conheço. Alguns falam isso. Tem um monte de livro psicografado aí por Leon Denis, por Emmanuel, entendeu? Porque ele fala assim: quem fique blasonando, falando que obtém esses resultados à vontade, não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem subirá ao tablado das feiras. Então, aquele que quer fazer espetáculo para ganhar um din-din, não conte com o verdadeiro espiritismo. Que pode fazer, pode, né? A gente sabe que pode. Tem um monte de gente fazendo, né? Nos dias atuais. Gente que faz um monte de coisa, espetáculo, e ganha dinheiro em cima disso tudo. Mas não é o verdadeiro espiritismo. Há mesmo qualquer coisa de lógico em supor-se que espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações, como objetos de curiosidade. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem quando mais desejados sejam, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que se quereria. Acrescentemos mais que, para serem obtidos, precisa-se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais e que estas faculdades variam ao infinito, de acordo com as aptidões dos indivíduos. A gente vê, né, essa semana, me deu até vontade de ir, uma vidente, acho que foi uma vidente, né? Tem uma pessoa aí da sociedade, né, do mundo artístico, está muito idoso, está até internado no hospital. Aí essa vidente, né, olha só, ela adora dizer que fulaninho vai morrer, ela adora fazer essas revelações. Então, diz ela que ela previu que o avião ia cair. Gente, quantos aviões circulam no espaço? Ela previu, vai haver um acidente de avião. Só esse mês aqui, essa semana foram dois. E aí ela declarou que essa pessoa que está muito idosa vai morrer. Gente, a pessoa está idosa, muito idosa, doente. Há possibilidade, não há? Há. E aí ela fala aquilo, lógico que ela dá uma enfeitada no negócio, o pessoal, oh, meu Deus, pelo amor de Deus. Então, hoje nós temos várias pessoas que ficam aí fazendo essas revelações, né? Mas, como ele fala aqui, não é assim que as coisas acontecem. Os espíritos sérios não estão aí a serviço desse espetáculo. E mesmo os que não são sérios, eles não se deixam também dominar assim. Eles querem estar no comando. Isso que eles querem. Eles querem estar no comando, não serem comandados. O que eles querem é estar no comando. É estar, como diz o povo, estar por cima da carne seca. Isso que eles querem. Não serem
Vai lá, espírito, faz isso. E ele faz. Espírito, vem aqui e faz isso. Não, eles não querem isso. Né? Então, eles aqui, acrescentemos mais que, para serem obtidos, né, esses fenômenos, precisa-se fazer a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais e que estas faculdades, que é a mediunidade, né, variam ao infinito de acordo com as aptidões dos indivíduos. Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade, porquanto o mistério seria ter-se sempre à mão uma coleção completa de médios, que absolutamente não é possível. O meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente consiste em se começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, de modo que o estudante venha conhecê-los, a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que podem encontrar. É o que Kardec traz no Livro dos Médiuns. A teoria, primeiro ele começa, né, esse livro falando, né, aqui ele começa falando sobre o primeiro capítulo, a espíritos, que é uma pergunta, né? A espíritos, mostrando que eles existem, né? Depois ele vem para o capítulo 2, falando do maravilhoso e do sobrenatural. Agora ele vai falar do método, depois ele vai falar do sistema. Ele vai trazendo toda essa teoria, para que depois ele vá explicando como esses fenômenos vão acontecer. Porque a pessoa, quando ela passa para a experiência, ela já tem uma base teórica. Isso em tudo que a gente faz. Tem muita gente que não gosta de estudar essa primeira parte do Livro dos Médiuns. Não gosta. Faz assim, ó, é igual o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, né? Ele começa com tem aquele início, né? Que é a introdução. Introdução 1, 2, 3, 4. Tem gente que não gosta de estudar a introdução do livro, nem a introdução, nem a conclusão do livro dos Espíritos. Já começa na pergunta 1. Ou então faz assim, se eu não me engano, são 16. É, a introdução, ela traz, quer ver só? São 17 itens a introdução, 17 itens. Aí a pessoa faz assim. Para não dizer que não estudou a introdução, ela faz um TPS e apresenta em 2 ou 3 aulas. Primeiro mês, 4 aulas. Em 4 aulas, ela apresenta a introdução. Quando faz isso? Que às vezes é numa aula só. Eu já vi fazer a introdução numa aula só. Ou no máximo em 2, né? Acabou. Aí começa a questão número 1. Gente, a introdução do Livro dos Espíritos é um manancial de conhecimento. A pessoa pula. Prolegômenos, nem lê, porque é difícil falar a palavra prolegômenos, o cara nem lê. Ele sai da introdução em uma aula já para a questão número 1. Nem lê prolegômenos. Ele fala assim, aquele capítulo da parreirinha de uva, não, pula aquilo ali. Pula aquilo ali. E é importantíssimo. Como também aqui esses 4 primeiros capítulos da parte primeira. As pessoas pulam, já começa lá na segunda parte, capítulo 1, ação dos espíritos sobre a matéria. E é o que o Kardec está falando aqui. Se ele escreveu isso, é porque isso tem uma importância. Você vai conhecer os sistemas, os métodos, como é que as pessoas encaravam isso, qual a ideia que elas tinham dos fenômenos. É preciso conhecer, tá? Para que a gente não fique perdido, que é o que muitas vezes acontece. Então, ele diz aqui, né? Um meio, aliás, muito simples de se obviar este inconveniente
consiste em se começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, de modo que o estudante venha conhecê-los, a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, ele saberá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir experiência em sua própria custa. Então, conhecendo a teoria, conhecendo o caminho das pedras, você não vai correr o risco de afundar. Entendeu? Ser-nos-ia difícil dizer quantas as pessoas que, desde quando começamos a ocupar-nos com o Espiritismo, têm vindo ter conosco, e quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos, e só posteriormente se convenceram, mediante uma explicação racional. Quantas outras que se predispuseram à convicção pelo raciocínio? Quantas, enfim, que se persuadiram sem nada nunca terem visto, unicamente porque haviam compreendido? Falamos, pois, por experiência, e assim também é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina antes à razão e à teoria, que é o que Kardec está mostrando para a gente, do que aos olhos. Esse é o método que seguimos em as nossas lições, e pelo qual somente temos que nos felicitar. Aí tem lá embaixo uma notinha, né, de Kardec. O nosso ensino teórico e prático é sempre gratuito. Não tem aquele negócio no Facebook que a mulher fala, fala e depois assim, clica aí no Saiba Mais. Você viu? Aí quando você clica no Saiba Mais, vem um vídeo interminável e no final o negócio custou caro, custa o preço, né? O Saiba Mais. Aqui ele diz que não. Nosso ensino teórico e prático é sempre gratuito, né? Carmen, lê o 32 aí para gente. Ainda, outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance desta ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou abater se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Fantástico isso aqui, né? Com certeza, perfeito isso aqui, essa análise aí dele. Comigo. O próprio Kardec, no início, Também achou. ele pensava o quê? Isso aí dá licença, né? É. Mas, com a continuidade das observações, ele chegou à conclusão. Quem poderia prever isso? Que vê uma mesa batendo ali, né? Poderia vir tudo isso. Ninguém. Ninguém. Nem ele, quer Como dizer, tudo estava planejado, né? A preparado, né? insistência de amigos, teve um deles que vamos lá de novo, vamos lá para a gente ver. Você é uma pessoa que conhece de magnetismo. Aí ele estava meio incrédulo. Aí quando voltou de novo, ele veio a intuição nele. Pô, tem alguma coisa aí. Olha, tipo assim, olha bem, presta bem atenção. Não vem com ideia preconcebida, porque ele voltou com aquela ideia preconcebida. Mas isso aí é mago, isso aí eu já vi uma vez, mas aí alguém disse assim, presta bem atenção. Ele começou a prestar atenção nas perguntas e respostas, ele disse, não, aí tem coisa. Aí tem coisa, né? Continua aí, Carmen. Então, temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem. Dando maior atenção ao fundo do que à forma,
veem na parte filosófica o principal, considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. Declaram, então, que, mesmo quando estes fenômenos não existissem, ainda ficava uma filosofia que só ela resolve problemas até hoje insolúveis. É aquele detalhe, né? Mesmo que não tivesse fenômenos, mas as orientações que a doutrina nos traz para a condução da nossa vida já seriam suficientes, não é? Mas nós somos ainda muito materiais. A gente quer ver, sentir, então Exatamente. era necessário. Mas só as orientações, que são muito racionais e Verdade. lúcidas, já bastariam. Não precisaria nem do fenômeno. Mas o alerta que ele nos dá, e aí a gente vê diz assim, mas não é que ele está falando a verdade, porque ele está falando de algo que eu já quebrei a cara. Não é que eu posso quebrar, eu já quebrei. E ele está me alertando para eu não quebrar a cara de novo. Então, só essa orientação que ele nos dá já vale. Já vale. O que Jesus deixou precisava de ter alguma outra coisa? Não. As palavras dele, os ensinos dele, não precisava nem das curas. Né? Não precisava nem das curas. Só o que ele Mas as curas, faz as curas que nos atrai primeiro. Né? A gente vai correndo pelo espetáculo. Aí depois você vai, se interessa pela filosofia. então vamos lá. Então, filosofia que só ela resolve problemas até hoje insolúveis, que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Ora, como é natural, preferem eles uma doutrina que explica as que não explicam ou explicam mal. Quem quer que reflita compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações, sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações a corroboram, confirmam, porém, não lhe constituem a base essencial. O observador criterioso não as repele, ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. A prova do que avançamos é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, tinham a intuição desta doutrina, que não fez mais do que lhes dar corpo, conexão às ideias. Alberto, tem a 33. Tá, pode deixar. Lembra de que quando o Bezerra de Menezes recebe um livro dos Espíritos e que ele Sim. começa a ler e a coisa se encaixa, ele não viu fenômeno nenhum, mas o conteúdo, né? As explicações bateram de tal maneira com aquilo que ele intuitivamente entendia as coisas, que aquilo se encaixou para ele de tal forma que ele aderiu e não precisou do fenômeno. Depois, com a prática da doutrina e tal, aí ele se voltou para a parte mediúnica e tal. Mas o que veio primeiro foi a filosofia, a ciência, a explicação das coisas, que bateu no imo dele e ele disse: Nossa, é aqui que eu vou. Eu, quando comecei a. Eu já tinha lido o livro dos Espíritos, algumas coisas, quando era adolescente, mas não, na época não fixou nada. Quando a minha irmã me deu, em 1990, um livro dos Espíritos e um Evangelho, eu fui para casa e comecei a ler. Quando eu comecei a ler, né, eu disse assim, gente, isso aqui é tão óbvio, é tão claro, né? É tão claro, é tão óbvio, né? Que não tem o que discutir. Eu disse, tipo assim, sabe quando você vai ler e diz assim, eu sei isso, tipo, isso já está aqui, eu sei isso, só não pode dizer, é claro, né? Eu sei isso, isso é tão claro, é tão óbvio, é tão. Sabe, tem coisas ali que você lê, por exemplo, a questão 467 do Livro dos Espíritos,
A questão 459, que fala que os espíritos, né, estão à nossa volta, nos observando. A outra, o que eu faço para me livrar deles? Melhora, muda, muda a maneira de ser que eles vão embora. Tão claro e tão óbvio, não é? Se você está fazendo uma coisa, é a mesma coisa. Ah, eu estou fazendo uma coisa que está me deixando doente. O que eu tenho que fazer para melhorar? Para de fazer isso. Para de fazer isso. Então, claro, eu estou pedindo isso para a gente. Muda. Muda a maneira de agir. Que a coisa melhora. Então, não precisa do fenômeno para isso. É tão lógico. Né? Continua aí, Alberto. 33. Demais, for inexato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas. Pelo contrário, não só lhes não faltam os fenômenos, como ainda os de que eles dispõem maior peso mesmo que têm aos seus olhos, do que os que pudessem vir a operar-se em sua presença. Refirmo-nos aos copiosos fatos de manifestações espontâneas, de que falaremos nos capítulos seguintes. Raros serão os que delas não tenham conhecimento, quando nada, por ouvir dizer. Outros conhecem alguma coisa, conseguem mesmo ocorridas, mas a que não prestaram quase nenhuma atenção. A teoria lhes vem dar a explicação. E afirmamos que esses fatos têm grande peso quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supô-los devidos a arranjos, nem a conivências. Quer ver uma coisa, Alberto? Eu me lembrei agora que você estava lendo, né? Quando você fala aqui, raros serão os que delas não tenham conhecimento quando nada por ouvir dizer. Outros conhecem algumas consigo mesmo ocorrida, mas que não prestaram quase nenhuma atenção. Olha o Seca Pimenteira. Seca Pimenteira, né? Quem já não ouviu essa história? Pô, fulano foi lá em casa, minha roseira estava tão bonita, como o Henrique falou, meu pé de chuchu estava tão bonito. Quando a pessoa foi embora, eu notou que o pé de chuchu secou e morreu. A pessoa diz, isso já aconteceu. Quantos já contaram isso? Mas não sabem explicar. Isso tem uma explicação. Então, quantos, como diz aqui, né? Quantos são aqueles que já não viram isso acontecer, mas não prestaram atenção? Só que a teoria agora vem explicar para a gente isso não é mágica, não é coisa de outro mundo. Isso tem uma explicação. Então você já vai saber se o teu pé de chuchu murchou e o chuchu caiu, quando aquele vizinho ou vizinha entrou na tua casa e disse: Meu Deus, que chuchu maravilhoso! No outro dia o chuchu despenca. E você vai dizer: Nossa, que boca, que dulce. Não, é questão de energia, que a criatura nem sabe que tem. Não foi por maldade. Então a teoria vai nos explicando essas coisas. E aí a pessoa para de falar besteira, né? A pessoa vai entender o que a rezadeira fazia, a rezadeira da nossa infância, lembra? Que a criança chegava lá com espinhela caída. Quem sabe o que é a tal da espinhela caída? Mas a criança saía de lá, chegava lá assim, e quando saía de lá, saía, né? Toda faceira, né? Bem, leva lá para Dona Olga rezar, que ela vai tirar o... Tinha outro nome que dava lá também, dessa criança. Ninguém sabia o que era. Como é que ela fazia? Mal olhado. Mal olhado, né? Ventre virado. Ventre virado. Gente, ventre virado é terrível. Ninguém sabia como é que ela fazia isso.
Mas todo mundo via esses fenômenos acontecerem. É o que ele diz aqui. A teoria agora é desvendar a explicação. Aí a gente vai entender o que aquela senhora fazia. Né? Continua aí, Alberto. Mesmo que não houvesse os fenômenos provocados, nem por isso deixaria de haver os espontâneos e já seria muito que ao espiritismo coubesse apenas lhe oferecer uma solução racional. Assim, os que leem previamente reportam suas recordações a esses fatos, que se lhes apresentam como uma confirmação da teoria. É o que a gente está falando, né? O que a gente vai vendo e depois lê, a explicação do que foi dito pela teoria, diz, então é aquilo que eu não entendi, é isso, aquilo. Exatamente. É igual o cara que botava água para ferver da panela, quando eu olhar, a panela está seca. Cadê a água? Porra, a ciência explica. Evaporou. Mudou de estado. Mas o cara não sabia explicar. Aí vem a ciência com a sua teoria e explica. É isso que aconteceu. Né? Então, aí tem gente assim, se perdeu a graça. Se perdeu a graça. Que o misterioso era tão bom, né? Denise, pega 34 aí pra gente. Singularmente se equivocaria quanto à nossa maneira de ver quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Pelos fatos foi que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a assíduo trabalho durante muitos anos e de fazer milhares de observações. Mas pois que os fatos nos serviram e servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo se lhes contestássemos a importância, sobretudo quando compomos um livro para torná-los conhecido de todos. Dizemos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para determinar a convicção, que uma explicação prévia, pondo termo às prevenções e mostrando que os fatos em nada são contrários à razão, dispõe o indivíduo a aceitá-los. Tão verdade é isto que em 10 pessoas completamente novatas no assunto que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, por não terem as experiências correspondido ao que esperavam. O inverso se dará com as que puderem compreender os fatos, mediante antecipado conhecimento teórico. Para estas pessoas, a teoria constitui o meio de verificação, sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo o insucesso, porque sabem em que condições os fenômenos se produzem e que não lhes deve pedir o que não podem dar. Assim, pois, a inteligência prévia dos fatos não só as coloca em condições de se aperceberem de todas as anomalias, mas também de apreenderem um sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicados, que escapam ao observador ignorante. Tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem carentes dessas noções perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Então, repare aí o que ele está falando aí sobre essa questão de vai participar de alguma coisa, de um trabalho na casa, seja do passe, seja da reunião mediúnica, a pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter essa
teoria. Fala, Denise. Não, é a Alexandre aqui. Ah, tá. Então, ele diz aqui, ó, tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais, reuniões mediúnicas, entendeu? Fluidoterapia, senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem carentes dessas noções perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Eu lembrei agora que eu estava lendo, né, essas bobagenzinhas aí, a história de uma atriz famosíssima dos Estados Unidos. Ela conheceu um rapaz, em 3 semanas eles se casaram. O casamento durou 1 ano. Alguém se surpreende. Ela conheceu, durante a filmagem do filme lá que ela estava fazendo, aí ela conheceu um ator, se apaixonou por ele, namoraram 3 semanas, casaram, mas o casamento só durou 1 ano. Ora, o que ela conhecia? Nada. Então, é que ele fala aqui, né? Você tem que ter algum conhecimento para participar de uma reunião dessa. Senão você vai atrapalhar, perder o seu tempo, perder o tempo do grupo. Porque tudo que acontece vai querer. Fica isso aí, me explica. Aí vai dizer, mas isso foi a base. Ah, mas é que eu não assisti. Aí daqui a pouco, isso aqui. Não, isso já foi explicado da base. Aí você fica o quê? Não que você não deva explicar às pessoas, mas se a pessoa não conhece nada, ela vai atrapalhar o bom andamento do trabalho. Ela vai atrapalhar. Porque vai ter toda hora o quê? Cortando para ensinar e falar do básico, né? Agora, do 35, a gente vai ter que fazer no meu de fazer essa correção. No item primeiro está assim, o que é o espiritismo? No de vocês tem um ponto de interrogação? No 35, risca esse ponto de interrogação. Não. Não, não No tem, meu não não. tem, não. No meu tem. Eu tive que riscar. Porque é o que é o espiritismo. Não tem ponto de interrogação. Se no de vocês tiverem, risca com lápis, tá? Não é uma pergunta, o que é o espiritismo? Ele não está perguntando, ele está apresentando o que é o espiritismo. Então tem muita O gente, meu tem, já de cor. então, tem muita gente que bota isso como pergunta. Ele não está perguntando, ele está demonstrando o que é o espiritismo, tá? Márcia, lê para a gente esse 35, item 1, aí depois a Ana Constantino vai ler o 2 e o 3º, e depois a Maria Inês vai ler o 4º aí para a gente. O que é o espiritismo? Não, começa com Esta- 35. Começa lá de trás. 35. Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. O que é o espiritismo? Esta brochura, de 100 de páginas somente, contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ele lhe percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance. Aí se encontram, além disso, resposta às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Esta primeira leitura, que muito pouco tempo consome, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Um instantinho. Esse livro é muito importante para quem não conhece nada de espiritismo. É interessante a pessoa começar a lê-lo, até antes do Livro dos Espíritos. Tá? Inclusive, eu vou fazer uma modificação aqui. A Ana Constantino vai ler o 3, o 4 até a palavra o Livro dos Espíritos. E a Marinês vai pegar do isto até o final. Tá? Então, muita gente não lê esse livro, nunca leu esse livro que é o Espiritismo. Leiam, ele é muito interessante. Lê o segundo agora, Márcia.
O Livro dos Espíritos contém a doutrina completa, como a ditar os próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Quem o lê compreende que o espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. Então, repare só, ele deu a ordem. Primeiro leu o que é o Espiritismo, depois vem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, porque, inclusive, né, deixa eu pegar aqui. Inclusive, o Livro dos Médios, ele vai ser a extensão dessa segunda parte, né? O Livro dos Médios é uma ampliação da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. O Evangelho é uma ampliação da parte terceira, das leis morais. A Gênese é ampliação da parte primeira, das causas primárias. E o céu e o inferno, ele vai ser ampliação da parte quarta, das esperanças e consolações. Então, tem toda essa perspectiva. Então, você conhece, aí ele foi abrindo os outros livros, né? Agora a Ana lê o terceiro e o quarto até a palavra o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimento do meio próprio, para se comunicarem com espíritos. É um guia tanto para os médiuns como para os evocadores, e a complemento do Livro dos Espíritos. Revista Espírita, variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontra nas duas obras descendentes, formando-lhes, de certo modo, a explicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente, com a daquelas obras, porém mais proveitosa será e, sobretudo, mais inteligível, se for feita depois do Livro dos Espíritos. Agora é a Marinês. Isso em relação a nós. Aqueles que querem conhecer tudo em uma ciência devem necessariamente ler tudo o que é escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um único autor. Devem mesmo ler os prós e os contras, tanto as críticas como as opiniões elogiosas, estudar os diferentes sistemas, a fim de poder julgar com conhecimento. Nesses assuntos, não indicamos nem criticamos nenhuma obra. Não queremos influenciar em nada a opinião que se pode formar dela, trazendo nossa pedra ao edifício. Fizemos o que devíamos, não nos cabe ser juiz e parte, e não temos a ridícula pretensão de sermos os únicos portadores da luz. Cabe ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Aí vem aquela frase de Paulo: conhece tudo e retende o melhor. Muito interessante isso aqui, quando ele diz aqui, ó, os que desejam tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo.
o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. E mesmo livros não espíritas, não é? Porque tem muitos autores que não são espíritas que tratam de assuntos que estão dentro da doutrina. Eu achei essa semana um livro, né? Eu achei, não, eu comprei um sebo lá no CEOI. Achei muito interessante, que eu tive lá no CEOI, eles têm uma feirinha do livro usado, né? Eu achei esse livro aqui, ó. Manual do Estudante Magnetizador do Barão do Potete. Barão do Potete. Esse livro é um clássico. É da época do Gabriel Delany, é da época do... Tem até o retrato dele aqui, ó, aqui na capa, não sei se dá para ver, ó. Manual do Estudante Magnetizador. Entende? O barão Jules Denis do Potete, de Cernevoy, que nasceu em 1796, morreu em 1881. Foi um grande expoente do estudo do magnetismo animal no século XIX, na França. Atribui-se ao barão a condição, olha só, a condição de orientador de Hippolyte Léon Denis Rivaio no conhecimento e prática da ciência magnética. Começou seus experimentos em 1821. Ele não quer dizer que ele seja espírita, mas ele foi o orientador não de Allan Kardec, de Hippolyte Léon Denis Rivaio. Ele é quem orientou Hippolyte, que ainda não era Allan Kardec, talvez nem conhece, né, não tivesse ainda, né, conhecendo o espiritismo, mas a gente sabe que Kardec, antes de ser Kardec, estudou magnetismo. E esse barão Jules Denis du Potete foi o orientador de Hippolyte no conhecimento e prática da ciência magnética. Então, o manual do estudante magnetizador, comprei lá no Sebinho, R$2, entendeu? O livro está novinho, 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 novinho. Parece que nunca ninguém... a única coisa que ele tem é o carimbo da biblioteca do CEOI, de quando eu cuidava da biblioteca do CEOI. Está aqui o carimbinho. Então, a gente vê, é o que o Kardec está dizendo aqui. Kardec está falando aqui sobre isso, que a gente, né? E tem até o prefácio dele, do Barão, o prefácio é do Barão, que o Kardec está dizendo aqui. Você precisa, né, se você quer conhecer a ciência, leia o que você acha sobre essa matéria, né? Ou pelo menos o que haja de principal, né? Devemos mesmo ler o que é a favor e o que é contra. As críticas também, né? Como inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de você julgar por comparação. Porque tem muita gente aqui, dentro da doutrina, hoje em dia, que acha um absurdo estudar, ler livros que não são espíritos. Que não são espíritos. Então, de vez em quando, aparecem uns entendidos aí. Não, 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 não. Só Kardec. Só Kardec. Gente, a gente sabe que esses temas eram estudados no passado. Então, Kardec nos convida a ler, né? A ler, a estudar, e como disse Paulo, há 2.000 anos atrás, conhece tudo e entende o que for melhor. Então, Kardec me chama a atenção. Aí eu fico vendo que tem muita gente por aí que está falando de Kardec e não estudou Kardec. E Kardec encerra como? Não nos cabe ser juiz e parte. E não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Olha que legal. Não nos cabe ser juiz e parte. E não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz.
toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Ele falou. E em nenhum momento eu disse que dei a minha última palavra, que a minha palavra é que traz a única verdade. Mas tem muita gente aí que precisa estudar Kardec. E ele mesmo nos fala que a gente não deve se prender a um autor só, Claro que não. né? Claro que não. Então, você tem que diversificar as suas fontes, Então, a gente, certo? muita gente por aí, né, jogando pedra em várias pessoas, em vários espíritos, inclusive, em Emmanuel, em André Luiz, em médium como Chico. Tem muita gente criticando Chico, André Luiz, pelo amor de Deus. Hernani Guimarães Andrade, Hermínio de Miranda, todos eles citam André Luiz, como nós vimos aqui, estudamos Hernani Guimarães Andrade, e um monte de gente aí jogando pedra em André Luiz. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu devo seguir um Hernani Guimarães Andrade, que era um cientista reconhecido internacionalmente, um Hermínio de Miranda, ou esses caras que estão pregando espiritismo no Facebook e atirando pedra em André Luiz? Que mal leram Kardec, porque não leram Kardec. Devem ser aqueles que pularam essa primeira parte do Livro dos Médiuns e foram para a segunda. Quem que vai negar Emmanuel? Eles. Emmanuel. Então, a gente vê, você vê o Hernani Guimarães Andrade, como nós estudamos, naquele livro Espírito, Perispírito e Alma, citando Emmanuel, citando André Luiz, trazendo para o livro dele, que é um livro altamente científico, Emmanuel e André Luiz. E essas pessoas ridicularizando André Luiz, Emmanuel. E aí você vê, não estudaram Allan Kardec. Porque aqui na questão 35, nos 2 últimos parágrafos, ele fala. Então, a gente vê que tem muita gente querendo falar de Allan Kardec sem conhecer Allan Kardec. Tá? Mas para isso que a gente estuda, né? Para a gente ver e dizer assim. Aí quando a gente lê, diz assim, mas como é que fulano falou aquilo? E eu acho que tem alguma coisa errada dessa história, né? Mas é isso aí, gente. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Que eu acho altamente interessante, tá? E nos ajuda a conhecer Kardec e não falar besteiras sobre Kardec, né? Colocando palavras na boca de Kardec que ele nunca disse, e estudar mais, para que realmente essa doutrina aconteça nas nossas vidas. Tá? Então, só agradecer a Deus. Hoje teremos nossa reunião de radiação para os nossos irmãos encarnados, e daqui a pouco a gente vai. Ela começa 10 para as 7, né? 10 para as 7, a nossa reunião. Quem quiser participar, é só clicar o link, que é o mesmo link que a gente estuda sempre. Sempre o mesmo link, tá bom? Então, um beijo para vocês. Eu vou passar aqui, Denise, para você, tá? A nossa. Para poder baixar aqui esse vídeo. Eu acho que o meu mouse, a pilha já está indo para o espaço, porque ele não está querendo. Deixa eu fechar aqui esse vídeo. Um